Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Peça. Hoje com André NG, um grande amigo. E aí, NG, como é que você está? Obrigado pelo convite. Eu que Obrigado. agradeço. Obrigado. O NG vai se apresentar, mas já digo logo duas coisas. Primeiro, ele é professor aqui da HB Escola de Negócios, a parte mais importante do currículo dele, tá? A segunda é autor também aqui, mais um coautor aqui do Fundo de Investimento. Em breve vai estar pronto a Bíblia dos Fundos de Investimento no Brasil, hein? Isso aqui. Boa. André NG, por favor, agora se apresente. Putz, essa é uma pergunta difícil, né? Para quem me conhece um pouco, eu consigo talvez me descrever em várias partes, vários currículos, né? Ah, Mas formalmente, doutor em economia, adoro estudar economia, fiz pós também em finanças, fiz mestrado também em economia, graduado em economia. Sócio de duas empresas, uma gestora e uma empresa de tecnologia, a gestora 3R, e a empresa de tecnologia Investus, sede no Rio de Janeiro. Dou aula aqui na HB, dou aula também de econometria na FMU, às vezes dou aula no INSPER, acho que eu dei aula em outras escolas também, né? Então, ainda a tem cafeteria? eu tenho cafeteria. Por isso que, assim, a depender do público, eu ajusto meu currículo, mas minha família tem uma cafeteria, então eu cuido da cafeteria, eu gosto disso. Tem uma outra empresa de produção cultural, não é que eu tenho, né? Sou sócio de um amigo lá. É, esqueci de alguma coisa, provavelmente, mas durante a conversa eu lembro. Mas acho que eu apliquei também diversificação de investimentos para a minha vida. Então, eu acabo fazendo um pouco de tudo. Talvez o meu perfil de querer ter um pouco de tudo e aprender, acho que esse perfil, né? Do tipo, tem que estar dentro para entender, tem que para trabalhar, estar envolvido, tá? Até, eu acho que a gente vira e mexe, a gente conversa, até para estudar. Às vezes eu gostava muito de ficar em casa estudando, lendo, né? Mas aí ultimamente eu preferi aprender no dia a dia, né? Então usar essa um pouco É que você essa pode visão ficar acadêmica. 4 anos fazendo doutorado, que é cansada também, né? Mudar um pouco o jeito de aprender, né? Aprender mais no dia a dia do que lendo, né? É verdade, o doutorado muda bastante a forma. Sim, em off eu tive até, acho que eu tive um blackout, um blackout não, um burnout, Burnoutzinho. burnoutzinho. Agradeço muito a GV e os professores lá que não desistiram de mim, porque eu acho que eu já teria desistido já na metade mesmo. Mas também, né? O cara faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Homem de diversificação, né? É verdade. Filha, a diferença está na alegria, né? Tem filhos para cuidar também. Ela tem dois filhos, Tem então dois dois filhos. filhos ainda. Olha E só. amigos também, eu não consigo falar não para amigo, né? Então, vira e mexe, eu tô trabalhando, ajudando algum amigo numa consultoria, ou ajudando alguém para se recolocar. Então, putz, eu tento, André arruma, conhece gente pra caramba. eu, sei lá, eu tento ajudar todo mundo, na verdade, e trabalhar com que, na verdade, com o que eu gosto, né? Porque eu fui muito tempo, talvez CLT, executivo de gestão financeira, minha família é de empreendedores, então, assim, acho que Empreendedor. vamos pelo menos Não, empreender com coisas que eu gosto, com coisas que eu sei, né? Que aprendi. Então, acho que uma ideia é colocar tudo que eu aprendi na prática. Mas, cara, é, vem sendo legal, não, mas legal. a principal estrada do André, no mundo executivo, corporativo, é gestão de risco, né? Isso, Gestão de risco. isso. Eu conheço o André já há muitos anos e já conheci nessa posição de gestor de risco, né? Sim, Já sim. conheci hoje na Asset, né? Que é a Isso, 3R, que é a nossa três que você é r sócio, né? isso, né? Você é gestor de risco lá também. Gestor de... minha carreira no mercado financeiro foi gestor de risco, né? Comecei como um auditor de fundos, né? E emissões estruturadas e até tesouraria de bancos, mas
depois eu fui para uma gestora e daí eu fiquei no mundo de fundos por mais de 20 anos. Eu peguei praticamente todos os ciclos, né? Acho que eu peguei todos os ciclos de atualização de legislação, quando tinha fundos que eram fundos em renda fixa, era o Banco Central. Antes até na marcação ao mercado, já havia fundos, aí depois pegou o problema da marcação ao mercado, depois o primeiro boom de gestoras, atualização regulatória, putz, e agora? Pegamos mais essa agora, No né? 75, né? Famoso no E 75. ondas, né? Estamos em ondas aqui agora como gestora, como negócio, né? Dado as condições econômicas, está desafiador, né? Ser sócio, né? De uma gestora De independente, multimercado. Não, de multimercado é multimercado ações, né? e ações, né? Dois mercados também, que um Que ação que o brasileiro não está chegado e multimercado que está meio. tá difícil, Me conta entendeu? uma coisa, Mas é André. isso. O que faz um gestor de risco em uma asset? O que faz? Como é que é isso? Por que que é importante? Depende do tamanho da gestora, tá? Vou dizer assim, o que deu muito certo comigo e que eu vejo vários colegas que se dão bem também, acho que estão, quando eu digo dão bem, é num lugar legal, trabalhando bem, ganhando bem, reconhecidas. Não, o gestor de risco acaba fazendo tudo, tá? Não é Não tem glamour, hein? não tem glamour. Na verdade, o glamour fica, às vezes, com o gestor, o trader, né? Que todo mundo tem essa imagem, o cara que decide onde colocar o dinheiro, onde o cara que ganhou o dinheiro, acertou algum movimento, né? O gestor de risco, no final, dependendo do tamanho da gestora, do tipo de gestora, acaba fazendo todo o resto que a decisão de investimento não faz, né? Desde a parte, vamos assim, de controle interno, middle, back, compliance, né? Ultimamente tem muito gestor de risco mais focado em compliance do que gestão de Verdade, eu risco, tenho percebido isso. né? E no final, ao mesmo tempo, não só com esse operacional, ver o fluxo operacional, ver o que acontece dentro da gestora, mas montar relatório de risco, análise de risco, fazer as métricas quantitativas, né, atender a legislação, verificar se está tudo dentro da política de investimento efetivamente, dentro da filosofia de investimento da gestora, como informar o controle de risco, informar a métrica de risco, né, porque pode ter um conflito em que o gestor acredita muito na tese de investimento dele e você tem que ser o cara e falar assim, cara, sua tese é legal, faz sentido, mas tem que controlar o risco, né? Tem que ver até onde vai, tem que definir o stop, né, da posição, tem que definir o cenário de estresse, tem que definir quais são as métricas que essa posição está passível de sofrer, porque no final do dia ele talvez eu trabalhe um pouco, trabalhar com ego e controle, né? Porque no final do dia você está trabalhando com dinheiro de terceiros, né? Que, ok, o investidor pode ter até dado o mandato, tudo, mas você está lá para que esse mandato seja bem executado, para que a pessoa, né, ou até mesmo, até fundos quantes, né? Até que não vá além do que deve, Ou seja, você pode até trazer mais rentabilidade, mas também traria um risco risco. que o E cliente não está às muito. vezes você tem que ser, não é talvez tirar, né, a bebida no momento que a festa está feliz, né? Igual dos bancos centrais, né? Traz, né? Mas você mostrar o cenário, mostrar a condição do que aquela posição pode sofrer, como é que pode impactar na cota. E a gente sabe que, por mais que exista o regulamento, lâmina, tudo isso, o investidor pode não estar naquele momento de volatilidade que ele quer passar. Então, no final do dia, eu até brinco na gestora independente, né? O nosso negócio não é fazer a gestão, porque isso, na verdade, é o nosso objetivo. Tem que entregar, tem que ganhar, tem que dar retorno mesmo. Ninguém abre uma gestora para não dar, tem que dar retorno. Então, o nosso negócio, na verdade, é pedir dinheiro, né, para fazer gestão, né? Essa visão é boa, hein? E aí
né, logicamente, todo o disclaimer da mudança regulatória para o gestor poder pedir dinheiro, né, saber vender o Não, próprio mas pode produto. distribuir para o terceiro. Entendeu? Então, gente, no final do dia, a gente tem que saber pedir dinheiro, porque sem dinheiro também a gente não faz gestão. Então, controlar essa, acho que, bem, né, tanto a demanda regulatória e fiduciária, ao mesmo tempo observar o mercado de uma forma diferente e complementar ao que o gestor está observando, para que esse controle de risco gere valor. Porque também não dá para só tirar o risco, né? A gente aprendeu, sem risco não tem retorno Aí também. também não, né? Então, você tem que também estar em conjunto, né, com o comitê, com o gestor de, vamos tentar entregar o melhor retorno, né, da melhor forma possível, com o melhor risco possível, tá? E o melhor de risco, assim, controlando o risco, né, possível da posição para que ele dê, que ele ganhe, se perpetue, enfim, para que o cotista consiga ver isso na cota, Deixa eu te fazer tá? uma pergunta que às vezes meus alunos fazem também, tá? Aí é bom que agora quem sabe explicar que vai explicar. A gente está dizendo aqui o seguinte: o cliente, obviamente, quer um determinado retorno, né? E se é um fundo multimercado, a gente tem. E é um fundo a multimercado, você tem que tentar vender um retorno, seja minimamente Interessante. Ele espera um retorno, né? risco interessante, mas você tem que controlar o risco. E tem uma ciência aqui que é o seguinte: como é que eu faço essas coisas se casarem? Que eu já ouvi algumas frases assim do tipo: risco, retorno eu não controlo, mas risco eu controlo. Então, se eu controlar o risco, eu consigo indiretamente controlar o retorno. Como é que a gente destrincha essa frase? Ou essa frase você não acha que é tão assim? Não, assim, né? Porque academicamente, até quando dou aula de finanças mais avançadas, dou aula de gestão de carteiras, eu sempre pergunto também para os alunos. Na verdade, eu faço a pergunta para ele antes deles me perguntarem. Eu falo, gente, ó, no risco-retorno é mais fácil prever o quê? É engraçado, né? Como as pessoas falam, é mais fácil prever retorno, porque risco está associado com volatilidade, então você acha que é mais difícil prever a oscilação. Na verdade, é o contrário, né? Se eu soubesse prever o retorno, eu ganhava dinheiro sempre, né? Então, é mais fácil você mensurar o risco, controlar o risco, porque geralmente ele está dentro de uma banda de oscilação, em vez do retorno, né? Retorno, é, em tese, ou até em teoria, realmente deveria ser impossível de prever, não deveria ser possível, né? Porque se fosse possível, todo mundo ganharia, né? É lá, Entendeu? E se todo mundo hipóteses de ganha, mercado suficientes suficiente, estão aí. entendeu? Então, eu até tenho um exemplo, tá, gente? Quem fizer aula comigo, eu posso ter exemplo que é difícil prever mesmo, tá? Mas retorno, mais risco ou volatilidade, a gente consegue minimamente prever, tá? Dentro de uma banda, dentro de um range, dentro de um nível. É a mesma coisa, você pode pegar qualquer gestor, até gestor Hum. sério, você pergunta para ele assim, quanto você tem de volatilidade de dólar, câmbio na sua cabeça? Todo mundo tem uma média, todo mundo tem um nível de volatilidade que eles acham que já viram na vida, e sempre meio que, claro que você vai fazer o teste, você consegue casar. Agora pergunta para uma, quanto dá em média o Ibovespa nos últimos 5 anos? O range, né, o intervalo de diferença de cada um tem na cabeça, porque tem uns que dão muito peso aos anos que mais ganhou, tem uns que dão muito peso aos anos que mais perdeu, tem um que, não sei, é tão incerto que eu nem gravo, mas volatilidade, pode ser, fala assim, a bolsa hoje está baixa, a Ibovespa oscila 15, 18%, sempre está nos 15, 18, o dólar 8 ou 12%. Então, meio que todo mundo tem esse número de oscilação e de risco, tá? Mas retorno, a gente vê, né? A gente fala que, né, dentro da ciência econômica, fala que o dólar nasceu para humilhar o economista, né? Ele não consegue prever nada, entendeu? Então, é isso, tá? Logicamente, né, tem toda a questão teórica, probabilística, quantitativa para você mensurar, mas você tem que ter um pouco também de experiência para interpretar o número, para entender de como esse número foi formado, ou que nível. Aí a gente pega até o gancho
se você não tem experiência, tem que ler bastante, né? Acho que uma coisa que a gente divide bem, o Hudson tem uma biblioteca grande, e boa parte dos livros que ele leu também li, né? A leitura a gente acaba, leitura e experiência, a gente acaba ganhando bastante atalhos, né? Usar o que que esse número vai representar para você, entendeu? Como ele veio formar? Você está em momento de maior oscilação ou maior sensibilidade do mercado, né? Você fazer essa conta, e até às vezes eu brinco muito, até quando eu tenho diretos para gerir, ou até alunos, mas, gente, vocês precisam fazer a conta, não aperta o botão para tirar, Hum, entendeu? Como é que aquele número chegou? isso. Entendeu? Eu sei que se no dia a dia, se uma vez você programou, uma vez você conseguiu, cara, mas cara, como chegou? Conseguiu fazer o cálculo na mão? Entendeu? Entendeu se você tem uma amostra maior, uma menor, qual a influência disso? Em que momento de mercado você está? O mercado está mais sensível, então qualquer oscilação aumenta a volatilidade momentaneamente. Qual é o comportamento da volatilidade desse tipo, o comportamento da oscilação desse tipo de ativo? Tá? Você ganha muito atalho vendo, fazendo essa conta, né? Olhando graficamente isso, né? Quando eu aula de econometria, independente do método, né? Eu sempre falo para os alunos, entenda o dado, pegue, entenda, faça uma estatística descritiva, simples, rápida e Ah, fácil. Olhe, monta um gráfico, como é que é o comportamento dessa variável? Tá? Onde você está vendo momentos de mais oscilação, menos oscilação. Você está vendo momentos de muitos extremos, né? Tipo, imagina um ativo financeiro que você vê muitos extremos, muita oscilação. A análise dele tem que ser diferente de um ativo mais comportado, né? Então, isso você consegue ver. E aí, puxando o gancho até com, né, essa pergunta da função do gestor de risco, pelo menos na minha experiência, foi o que na hora que tá tudo calmo, é a hora que você tem que aquecer. Porque na hora que tá tudo calmo, todo mundo tá, pô, tá tranquilo, a estratégia tá legal, a volatilidade tá baixa, vamos talvez tomar mais risco, vamos fazer mais operações alavancadas só para rentabilizar mais, vamos fazer mais uma estratégia diferente. Putz, está tudo, sabe, quando a sensação é boa, e aí ah, você diminui a sua baixa a guarda? baixa a guarda, a gente pega algumas crises financeiras, foi dessa forma, né? Basicamente, as pessoas, bolha, agora é tudo tecnologia, vai todo mundo subir, se alguém falasse que, calma, essa tecnologia, eu sei que em ciência econômica é difícil definir bolha, vai, mas tá todo mundo achando que só sobe, e aí todo mundo vai querendo comprar mais, É né? meio manada, né? A manada, a crise, né, 2007, 2008, em que ninguém esperava, que ninguém esperaria que pudesse ter um efeito cascata no subprime ou no preço dos imóveis, né? Todo mundo achava uma distribuição normal, enfim, os modelos indicavam, né, o modelo de precificação era sempre distribuição normal, esquecia dos riscos de cauda ou situações em que poderia gerar uma reação de cadeia maior ou, né, aqueles empréstimos ninja, né, aqueles empréstimos que você dava para a pessoa que sem trabalho, sem emprego, enfim, né, as pessoas abaixam a guarda. Só que é nessa hora em que você precisa começar a mostrar, ó, tá muito a volatilidade, o comportamento está abaixo da média, e se começar a oscilar um pouco, né, talvez não é nem mudar, mas começar a oscilar mais do que estava vindo, pode ser que o mercado tome uma outro cenário, tome uma outra tendência, que aí sim você fala assim, cara, alguém tem que ter falado, alguém deve ter avisado, alguém deve ter projetado esse cenário, alguém deve ter dado essa condição, e essa condição, geralmente para complementar, né, uma tese de investimento, deveria ser o gestor de risco, aquele cara que tenta contrabalancear, né, o risco e retorno. Pô, o gestor está indo bem, legal, indo bem, capta mais, é tudo bem, mas tem que estar preparado para falar, e se, né? Como? A gente agora existe ganhamos talvez mais do que o esperado, né? A gente vai usar essa diferença para deixar em caixa, vamos usar essa diferença para fazer mais uma estratégia, entendeu? O que que a gente vai fazer com isso? Se o gestor decidir agora
vou tomar mais um pouco de risco porque eu tenho um orçamento? Controle isso, porque na hora que não concretizar, talvez você perca mais do que esperado também, Verdade. tá? Porque na hora que está tudo oscilando, na hora que está em crise, você está lá trabalhando, sim, está mandando informação, está recalculando métricas, volatilidades, condições, stop loss, stop gain, né, verificando risco de liquidez. Né? A gente está falando só mercado, mas a gente tem que olhar risco de liquidez, risco de crédito, se você tiver um portfólio, uma carteira com risco de crédito, como é que isso gera condição, né? Por exemplo, até risco sistêmico, enfim, então. Mas quando você está no meio do risco, é fácil você ver o seu serviço. Só que quando está num momento de mais calmaria, ninguém lembra do gestor de risco. Mas aí, como você, como profissional, é aquela hora que você respira e começa a analisar qual o momento em que o patrimônio, o recurso pode ser pego desprevenido. Tá? Por quê? Porque quando a gente viu, né? Se a volatilidade está baixa, as condições estão baixas, está vindo dinheiro, está todo mundo feliz. Mas essa hora é que você tem que falar assim: opa, agora eu preciso ser o chato, talvez, Para da tirar empresa. o vinho da festa. Vou tirar o vinho ou vou começar a colocar aquelas condições, ó, tem o vinho, né? Ah, você vai dirigir daqui 2 horas. Agora você está feliz, mas será que o vinho vai sair daqui 2 horas? Você vai estar bem para dirigir? Ah, se você não dirigir, talvez, sei lá, tem que chamar um aplicativo para você e deixar o carro. Você topa deixar o carro ao invés de voltar com o seu carro, perder no custo do aplicativo? Porque se você se arriscar, talvez o custo seja maior que o custo do aplicativo, de você ter deixado o carro no estacionamento, pega o aplicativo e volta para casa, acabou. Protegeu, ganhou, a festa foi legal para todo mundo, não gerou problema para ninguém. Mas se você pega o carro e já bate, não vamos pensar no pior. No pior cenário é, infelizmente, acontecer alguma coisa. Mas se você bater o carro, já gerou um estresse desgraçado. Já gerou um estresse desnecessário. Entendeu? Então, tem essa questão de você falar, assim, ó, tô vendo que do jeito que você está, das condições que você está, talvez daqui 2, 3 horas você não se recupere. Entendeu? Então, o que você quer fazer agora? Continuar bebendo até cair, porque aí pelo menos você sai de ambulância, entendeu? Alguma estratégia a gente tem que fazer, né? E outra coisa de gestor de risco. Eu gosto muito de gestão de risco, até falar disso, Aliás, o porque, André, junto com outro professor, que também já esteve aqui, com o Marcelo Santos, tem um curso de gestão de risco para fundos maravilhoso aqui na HB. entendeu? Que assim, o gestor de risco tem que ter conhecimento. Você percebeu que assim, tem que ter conhecimento de quase tudo que envolve investimento. Eu preciso entender o porquê que o gestor tomou aquela decisão de investir. Você precisa conseguir conversar com ele. E que tipo de estratégia que ele está vendo. Porque às vezes eu vejo muita gestora que tem um cara de gestão muito bom e um gestor de risco com pouca experiência. Tá. Eu acho isso temerário. E aí, até você fazer, né, o catch-up disso, né, o cara já fez muita coisa. Tanto que, se você olhar a evolução da legislação, é sempre aumentando a barra, ou de controle de risco, ou de controle de enquadramento, ou controle de compliance, tá? E definindo melhor o papel do gestor, né, qual é o papel dele efetivamente, não podendo acumular outras coisas, ao invés de falar assim, ah, não, agora você continua aí a estrutura que você tem. Não, lembra que a 455 pediu que o gestor de risco deveria ser sócio da gestora. Né? Como é que você faz um cara, um profissional, controlar a posição se você não tem o mesmo poder hierárquico da Sim. pessoa? Tanto é que são Entendeu? diretorias separadas. Seguranças separadas, entendeu? Então, assim, para tanto, na medida que foi até o papel, a importância do gestor de risco. Então, essa discussão, o risco é legal porque, pelo menos na minha concepção, eu preciso saber de quase tudo, Você tem quase tá? que ser um segundo gestor. Tem que ser o segundo gestor, tá? Tem que ser porque eu estou pensando em risco de liquidez, estou pensando em gestão de risco de mercado, risco de crédito, pensando se a estratégia foi bem montada, porque o gestor de risco acaba tendo outros conhecimentos sobre política de hedge, outros instrumentos que podem ajudar até na gestão,
do portfólio, certo? Como fazer o melhor hedge, tamanho do hedge, se vale a pena pegar essa carteira inteira, fazer o hedge sintético, um único hedge, entendeu? Só para aquela posição, como é que está aquela situação, ou qual, se você dentro de um comitê de investimento, se perceber que tiver muito, se perceber que tem divergências de opinião, talvez você tenha que ser aquela pessoa que fala assim, tá bom, gente, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, vamos pensar quanto a gente vai montar dessa exposição. Tá? Não é sempre tem logicamente tem lugares que a decisão tem que ser unânime para montar uma estratégia, mas tem lugares que é uma discussão. E essa discussão você precisa definir o tamanho da exposição. Então, você, junto como gestor de risco, tem que entender o tamanho, como que você ajusta essas opiniões, montar uma estratégia, né? Para que a pessoa que está Você acaba muito sendo mediador do sul. talvez uma pessoa não ser muito pessimista, né, você não alocar e não há muito otimista que alocar demais. Tá. Tá? Mas aí, no final do dia, a gente tem que entregar um bom produto, um bom retorno para o cotista, para o investidor, Um dado nível de um risco. dado nível de risco. Tá? O orçamento de risco precisa, de certa forma, ser medido e consumido. Assim, bem que, às vezes eu falo isso, mas às vezes, o Brasil está cheio de juros, às vezes é tão alto, até a real, que você fala assim, caraca, que risco que o investidor realmente tem que tomar. É. Mas, enfim, aí você tem que mensurar essas caixinhas de risco, né, para que a estratégia, para que o dinheiro seja utilizado. Tá. Né? Nem que seja zero, tá? Pode até ser assim, vou deixar em caixa, isso é uma decisão também. Mas que você consiga ponderar essa discussão para que o comitê ou a gestora, enfim, saiba que todos os riscos, toda a responsabilidade fiduciária foi atendida. Não foi simplesmente alguém acordou feliz da vida, falou assim, hoje eu vou entregar X% do CDI, não importa o que acontecer, porque eu estou de bom humor. Logicamente, eu acho que antes eu acho que tinha, a gente está meio velho, hoje é difícil você encontrar algum gestor assim, mas É antes difícil de encontrar um gestor que não toma risco multimercado, mercado, né? tá Tá difícil. difícil, né? Difícil encontrar até investidor. Daqui a E pouco dá vai uma estar difícil olhada. encontrar gestores Ah, multimercado. mas esse é o gestor de risco. Eu acho que tem, por isso que eu gosto. Tem uma série, né? Você vê, a gente usa a teoria. Eu gosto de aplicar muito, tá, o que eu aprendo em teoria na prática. As pessoas que às vezes chegam para mim e falam, na prática a teoria é outra, eu volto respondendo, na verdade é porque É, você estudou pouco. Tá? também. Eu falo isso até para os meus alunos, falei, gente, assim, quem falar que na prática é teoria é porque estudou pouco, tá? Então estude, Adorei essa sua frase. tá? Acho que se realmente acontecer uma coisa diferente, ótimo, publique, É divulgue, isso aí. faça o conhecimento fluir, tá? Então, Isso aí serve também para aquela galera que fala: não vou fazer o doutorado, porque na prática é diferente. Então, se você acha que tem uma coisa melhor, vai lá e faz na academia, publica um livro, um paper. aliás, muita coisa que a gente Uma tese. aplica hoje, ou muitas coisas que a finanças práticas evoluiu, foi, na verdade, com estudos na academia, né? Então, Exatamente. assim, cara, não Não tem esse papo, não tem tem. esse É o que você papo, falou, né? estudou pouco. Ou até Estudou pouco. mesmo, né? Isso. Até os softwares livres, né? A gente começou, não tinha só hoje, você tem software do outro lado. Foi pessoas na academia tentando aplicar o conhecimento. E aí você usa software livre, por quê? Porque alguém pegou a teoria que estava lá e colocou dentro do software. Não, também. Entendeu? Assim, né? Você não, né? Até às vezes eu converso muito com estatística, tem estatístico que fala que odeia o termo, né? Inteligência artificial. Porque não tem nada de inteligência, é aprendizado estatístico. Pronto, né? Então, É assim, verdade. mas é bem nessa questão, por isso que eu gosto, você consegue usar de tudo. Tem gestor de risco que é ótimo em programação, tem gestor de risco que é ótimo em análise, tem gestor de risco que é ótimo em métodos quantitativos, tem gestor de risco que é ótimo em compliance. E no meu caso, já trabalhei em lugar grande, pequeno e tal, você aprende muito, entendeu? Quando você está em um lugar menor, te dá muito mais chance de você ver muito mais coisas. Você tem que fazer de tudo, né? Tem que fazer de tudo, né? Tem que bater escanteio e tentar cabecear. Num lugar grande, você aprende muito processo.
entendeu? Ou não só processo, mas também outras partes mais a, a- do quociente inteligente, gestão de pessoas, gestão de expectativas, que faz parte da sua vida profissional, tá? Então, sim, tem para tudo, eu acho. Gestor, eu gosto muito, né, da Não, gestão de você risco. percebe que é um apaixonado, né? É um Eu apaixonado, é um gosto apaixonado. bastante de trabalhar com isso. Então, a me atende em várias frentes, né? Tanto acadêmico, estudo, colocar a mão na massa, olhar a coisa acontecer. Então, tem uma Vejam natureza. aqui, tem muita gente que fala esse negócio, né? Ah, cara, é muito teórico, é muito teórico. Estou vendo aqui, hoje estamos falando com os maiores gestores de risco que eu conheço, que é um cara que falou aqui, teoria, se o cara está achando que é na prática a teoria é outra, é porque ele estudou pouco. Então, estudem, porque às vezes acontece isso, o cara estudou, não entendeu nada, e depois disse que Depois, na na prática a prática, teoria é é outra, né? Volta para outra. lá e lê de novo. Eu coleciono muitos cases de risco, muitos cases que situações que deram errado no mercado financeiro, até empresas, assim. E tá tudo, tá, assim, eu vejo muita coisa que praticamente tudo, na verdade. O problema é que quando dá um problema, vem dois, três problemas em conjunto, nunca é um problema único. Cada um problema de risco de mercado, e depois deu um problema de risco de liquidez, deu um problema de risco de estrutura, entendeu? Então, A liquidez, por exemplo, tá, liquidez de mercado, às vezes o cara quer negar, foi risco de liquidez. Mas o preço caiu, não, o preço caiu porque foi liquidez, liquidez, né? até crédito, né? Você pega Ah, crédito, basicamente, bate no crédito, mas bate na liquidez, né? ah, Quase instantaneamente. Instantaneamente, na base, no mesmo momento. Mas eu quando toda vez eu gosto de ler esses cases, porque infelizmente a desgraça do outro é meu aprendizado. Então eu olho, eu falo assim, caraca, tá, o que que ele poderia ter feito, né, para pelo menos controlar? Se, por exemplo, se houve uma decisão dos diretoria de passar por cima daquela informação, é um outro problema. Mas pelo menos foi reportado, ó, existe um risco X, Y, Z, que precisa estar mensurado, tá? Precisa estar informado. A questão, eu não preciso saber se eu vou perder 5 ou 10. Eu preciso informar que eu estou numa direção em que eu posso perder alguma quantia relevante. Se é 5 ou 10, não sei, mas eu sei que está indo para lá. Tudo bem para vocês? Tudo bem para todo mundo? Tá? Estamos dentro da política de investimento, estamos dentro da nossa política interna. Se está obedecendo, não tem o que fazer. Obedeceu, fez todas as regras, foi lá e perdeu dinheiro, faz parte do jogo. Do jogo. Entendeu? Foi lá, tentou, ficou à margem, mas não tinha muita certeza, mas mesmo assim foi insistente. Está dentro do jogo, mas pouco diligente. é. E foi lá, mesmo assim, falou assim: ah, não, tem que ir mesmo, vamos mudar as coisas, tem que, o mercado mudou, tem que estar. E, gente, toda vez que alguém fala, o mercado tem que ir para onde eu estou vendo que o mercado está assim, não foi para aquele mercado, o mercado é que está errado. Cara, você combinou isso com os investidores, combinou isso com os acionistas, porque a hora que ele vê que você está em um lado e o mercado está do outro, o preço das suas ações ou da sua cota está caindo, eu acho que alguém está errado. Mas aí você levanta um ponto que acaba sendo também um desses negócios de economia comportamental, né? Que às vezes acontece, o gestor perde dinheiro e aí depois ele cisma, quer recuperar. E aí ele só consegue montar cenário aonde o mercado está errado. Vai voltar. Não, mas você está sobreexposto nessa posição. Mas vai voltar. Usa aquela teoria, talvez, dos riscos caudais a favor, né? Fala É, assim, não, pode agora, o mercado está de um lado, se for para o lado, eu estou indo para o outro, se for para esse lado, eu ganho sozinho, é meio que all-in, assim. e aí, complicado, Aí né? é complicado. Mas Olha, gente, já pegou isso? pior que já, assim. Já pegou, não? Por quê? Mas quando eu digo peguei, eu peguei numa coisa boa. Vou advogar em causa própria, assim. Ah, a gente acertou bem com puts de Ibovespa na Covid. Entendeu? Hum, Tava tendo, né, a, 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 a Covid começando a espalhar pelo mundo. Lembra que a bolsa estava em alta, todo mundo, ninguém achava tava que havia, bombando. tava tudo Lembra que o bem. pessoal saiu para o carnaval com a bolsa. Vai, então, Voltou. cara, a gente parou, a gente fez paramos na semana.
analisamos, fizemos análise de mercado, fizemos análise de volatilidade implícita das opções, fizemos análise do custo de proteção, fizemos análise do mercado, foi assim, cara, a gente vai ficar 4 dias parado, né, no carnaval, sem poder operar, e está acontecendo isso, e os seguros, né, a gente pensa também com opção como um seguro, o seguro aparentemente está barato. Gente, vamos tranquilo para o carnaval, vamos comprar algumas puts mais baratas aqui, que vence daqui 3 meses, beleza, gente? Cara, a cota estava bem, tinha um orçamento, tá? Falei assim, eu prefiro gastar esse orçamento, esse ganho em proteção do que colocar, ganhar mais ainda, né? Cara, foi a decisão mais acertada, porque veio toda o lockdown logo Nossa, na sequência, sem poder operar, a bolsa começou a 5 ou cair. 6 circuit breakers em. E a gente ficou com um put, né? Opção de venda na carteira. Então foi só da quarta-feira abriu, né? Quarta-feira já foi um Já. caos, meio caos. A gente fez quarta, quinta e sexta, a gente ficou diminuindo a operação. Nesse foi, na verdade, eu acho que foi um momento que a gente conseguiu alinhar gestão com controle de risco, que a gente fala que foi a nossa virada como gestora, né? Então, muita gente começou a ouvir o nome da nossa gestora por causa dessa situação. Então, Legal. para mim é um case, assim, se eu olhar lá atrás, sabe, quando você estiver olhando a sua história profissional, fala assim, cara, qual o acerto que você... Putz, acho que foi essa logicamente a gente não esperava, a gente simplesmente fez uma análise, a gente falou Não, assim, não, lógico, não é assim adivinhação, né? não foi adivinhação, Foi o falou que você assim, falou, foi um seguro. foi um seguro, vamos, ó, 4 dias sem operar, tá vindo essa notícia de uma pandemia, já tá fechando em uns lugares, já tá vindo preocupação, entendeu? Putz, não dá para ficar 4 dias, né? Vamos fazer metade da sexta-feira e abrir só quarta-feira, enfim, então. Não dá, gente. Vamos, né, como cautela, vamos pro carnaval tranquilo, entendeu? Vamos pro carnaval tranquilo. Então foi essa. E aí, a contrapartida de erros. Aquele erro que você viu que assim que o gestor teimou numa posição, estava ali Cara, fora quando a do gente mandato. acho que assim, tem erros que a gente não é que são erros, vai, tem coisas que a gente aceita quando é mais novo e é funcionário, assim, sabe? Que você sabe que tá errado, mas você tem medo de falar, Isso é ou importante, você né? não consegue mostrar por A mais B, porque o gestor é a estrela do lugar, sabe? E você não, talvez. O ego é um problema. E aí você tenta mostrar, mesmo você usando muito técnico, e aí esse cara vem com Às fala vezes ele assim, não entende não também. entende também, não, você não sabe de nada, olha o que eu estou fazendo, sabe? E aí você não tenta argumentar mais um pouco e deixa passar, né? A sorte que essas situações não geraram grandes perdas, geraram alguma perda, não Tá, mas geraram você não grandes teve perdas. nenhuma história assim que Histórias. foi uma história de quebrou a banca. Eu tive história do tipo, eu errei o cálculo, quando era mais novo, assim, por isso que eu falo, gestão de risco tem muitas áreas envolvidas. Uma delas é apressamento ou precificação de ativos. Tinha uma nova debênture lá, precisava calcular o PU, né, o preço dela. Eu falei, André, calcula ali. Eu olhei, li rápido, né? Ninguém quer ler Escritura? uma escritura, né? Gigante, ou um prospecto. Li muito rápido, fiz a conta, fiz o fluxo, falei assim, debênture, renda fixa, daí você só calcula o valor presente de cada fluxo, a taxa, enfim, calculei. Dia seguinte, eu fiz, o preço é tanto. No dia seguinte, a marcação a mercado perdeu 5% da posição, assim, nessa debênture. Lógico, não era uma debênture Sim. relevante, mas perdeu. Caramba, por que a marcação a mercado deu 5% de perda e tal? Putz, eu tinha esquecido que tinha como ninguém falou, tinha um termo de resgate antecipado. Então, quando tem a data de resgate antecipado e não foi deliberado, em tese, aquela data de resgate é a data de vencimento. Então, eu coloquei até o final, né? Então, eu acabei dando um preço maior, porque tinha mais fluxos, na verdade, tinha menos fluxo. Na hora que fez a marcação, perdi 5%. Para mim, foi uma lição para nunca ter preguiça de ler.
Mais um negócio, estuda. Nunca ter preguiça de ler, assim. Na dúvida, pergunte. Uma pergunta pode ser idiota, Não mas existe pergunta pergunta idiota. idiota. Existem idiotas que não perguntam, Ah, boa! Achei tá? frase boa, hein? Entendeu? É isso, é a experiência de dar aula, sabe? Às vezes a gente precisa motivar o aluno a, Sair daquela zona zona de de conforto. conforto e até daquela missão, né? Vou fazer uma pergunta idiota, o que que vão pensar? Não, não tem pergunta idiota. Então eu tento ver eu tento sempre mensurar ou ler isso aqui. Então, para qualquer assunto, aí me eduquei um pouco para isso, o leia, Tá. entenda. Entendeu? Até quando você se convidou, eu falei assim, qual é o assunto que a gente vai falar? O que que a gente vai É, conversar? ele queria ler um livro e tal. Queria estudar, né, sabe? Para não ser pego desprevenido ou falar alguma besteira, mas é porque acho que todas as vezes que eu errei, vamos dizer assim, foi quando eu tive preguiça de ler, eu tive uma preguiça de estudar um pouco mais, sabe? Porque economista tem esse problema de achar que sabe de tudo, né? É, também tem. Então, e aí eu falei, não, não dá, não dá. Eu sempre tento estudar um pouco. Às vezes eu não sei, eu fico quieto, ou nem comento. Difícil você não saber alguma coisa, né? Quando se propõe alguma coisa que você se propõe a fazer, é difícil você Eu saber, né? gosto de estudar. E eu tenho uma coisa boa, que até talvez vale de dica, né, para as É, discussões de ontem. olha aí, gente. Leia o estude ou entenda os dois lados. Não existe um lado. Existe os dois lados. Tá? Tem umas coisas que você vai concordar mais de um lado, vai ter mais de outro, mas ouça os dois, entenda os dois. E, sim, os extremos sempre são os extremos. Cara, ouça só. Porque às vezes saem umas coisas legais nos extremos. Ouça. Mas eu tente ler os dois lados. Então, sempre, por exemplo, logicamente, com a economia, eu tenho sempre talvez uma formação econômica mais ortodoxa, né? Mais talvez neoliberal, essa coisa toda. Mas eu não deixava de ler outros livros para saber o que tinha de conhecimento, Isso é né, em outras importante. linhas de pensamento, outras formas de pensamento, ou por que que talvez essas outras linhas são as coisas mais se adequam melhor a gente, né? Que a gente lê muito livro americano, muito livro estrangeiro, mas, putz, vamos ler o que os livros brasileiros falam. Qual que é a nossa situação? O que que os intelectuais brasileiros estão falando? Você pode concordar ou não, você pode até refutar, melhora a sua capacidade Sim. crítica, melhora a sua capacidade analítica, e vai onde talvez sua experiência de vida, a sua criação vai te convencer, né? Porque parte do convencimento é o que você viu também, o que você pressentiu, o que pressentiu, não, o que você sentiu, ou o que você vivenciou efetivamente, para ver se aquilo lá adequa. E aí você tem que entender a pessoa, tem que entender a opinião, tem que entender a forma de estudar. Porque se de repente tem. E a evolução, né, do estudo econômico foi um pouco disso, né? As pessoas colocando a experiência nos modelos para ver se ajusta o modelo. Então, mais basicamente é meio que se realmente tem alguma coisa que você vivenciou, que você leu, que você conhece que possa melhorar a análise, faça. Não tenha medo, né? Tenha medo. Talvez não queira escrever um artigo acadêmico, né? Mas use no dia a dia, Não. teste, né? Veja o que acontece. Então, e aí talvez um pouco disso tenha pequenos negócios, porque assim, no final, fala assim, cara, se te atrai e faz sentido, vá junto, sabe? Não fique só. Tem coisas que só o livro já te consome, já te deixa feliz, mas tem coisas que você tem que colocar a mão na massa. Então, é essa coisa que talvez eu uso um pouco no dia a dia para tentar aprender mais rápido, né? E até tecnologia. Às vezes muita gente fala, encontrei várias pessoas que falam sobre a futura tecnologia e nunca escreveu um código de programação. Eu lembro que os meus primeiros artigos, eu escrevi um artigo até de redes neurais em 2002, eu acho, que não tinha nem trabalhar com pesquisa, né, em finanças, e aí um professor convidou, André, vamos comparar os resultados de redes neurais com o resultado de regressão, para ver onde.
E lá já tinha, é engraçado, né? Coisa simples, a gente foi fazer, a gente conseguiu uma base de dados de vendas de pneu, né? Olha, E porque tinha um aluno no mestrado daquele centro de pesquisa que trabalhava nessa empresa, e ele falou assim: ah, eu quero prever vendas, né? Quero fazer previsões melhores para fazer budgets melhores e tal. A gente pediu autorização para usar para outros testes, fazer um artigo, né? E, na época, a gente falou: ah, vamos fazer esse artigo de redes neurais, inteligência artificial, tal. Ah, vamos. Aí foi aí que eu vi que os resultados são bem parecidos no final, né? E aí eu falei: "Ok." Eu fui estudando, fui estudando. E de 2002 para cá, pouca coisa mudou. A coisa que mais mudou foi a disponibilidade tecnológica para isso. capacidade de processamento e tal, Tempo né? todo, mas a lógica não mudou. Para tanto que quando você aprende cursos de inteligência artificial, ou data mining, começa te dando aula do quê? De regressão. Então, então assim, desde aquela época eu vejo assim, comparo, coloco a mão na massa, vai sair uma coisa nova, vai, testa. E aí você fica nessa barreira de não testar, só ver, ouvir o que os outros falaram, bem ou mal, sabe? Você pega a opinião do outro e replica. Às vezes eu prefiro ler. Eu prefiro ler, prefiro estudar, prefiro colocar a mão na massa, sabe? Ah, vamos falar. Saiu uma plataforma nova que faz isso. Entra lá e testa. 2 segundos, 10 segundos, testa, tranquilo. Então, eu tenho muito desse viés de mão na massa. É bonito, É né? bom, é legal. Bacana, né, bacana? Ajuda muito para dar aula. Ajuda É. muito para dar E o André aula. gosta de dar aula, assim como eu, né? Né? Gosta de dar aula. Eu fui. Era para eu ser acadêmico, né? Eu já tinha trabalhado com pesquisa, eu fui bem na graduação. Alguns professores me propuseram a assinar cartas de recomendação para já ir direto para o mestrado, para ir direto ou estudar fora. Aí só que eu sempre fiquei com aquela pergunta que acho que todo aluno faz: professor, além de dar aula, você trabalha? E aí eu via meus amigos, né, indo para um programa de trainee, programas de estágio e tal, eu falei assim: passar por isso também, né? Eu fui lá e aí acabei passando numa seleção, numa empresa boa também. E na minha cabeça sempre foi, cara, se der errado, eu volto para estudar. Então, para mim, o estudo posso ser um pequeno nerd, assim, mas para mim, estudo sempre foi meu porto seguro, meu conforto. Assim, se der errado, eu estudo. Então, assim, talvez por incrível que pareça, eu acho que deu um pouco certo ter trabalhado Ele é primeiro. modesto, ele é modesto, ele é Eu acho que modesto. foi legal ter trabalhado, foi legal ter conhecido, porque no final ter essa rede, né, essa rede de amigos e colegas de trabalho é bem importante, né? E ter essa visão mesmo de eu ter conseguido conciliar o conhecimento com o dia a dia, para mim foi assim, abriu muito assim minha capacidade de ver as coisas, minha capacidade de executar coisas, né? Que aí envolve, volto para a primeira pergunta, é um pouco do gestor de risco, né? Geralmente o gestor de risco sabe, ou o cara sabe muita programação, sabe muito computação, sabe muito finanças, sabe? Então, ou não é que sabe muito, mas Você na dúvida pergunta para o gestor de risco. é o André. André, passou. Acabou? Acabou. É Pô, impressionante, você tá que vendo? bom, André, inspirador esse final, hein? Vou te que falar. bom, que bom. Muito bom. Eu fico André, queria feliz. agradecer muito a sua participação, cara. Foi inspirador agora no final. Ó, esse final aqui, para os meus alunos, já é inspirador sobre o poder do estudo, do aprendizado, dessa vontade, dessa motivação de estar estudando, aprendendo sempre. Obrigado pelo convite, obrigado. Essa cadeira que já muitos caras importantes no mercado já Tem um passaram aqui hoje, aqui. inclusive. Não, imagina. E, pô, fico feliz em ajudar no crescimento da escola, fico feliz em conversar com você, na verdade, né? Fico um pouco mais feliz ainda de poder dividir um pouco isso, porque dentro das experiências, uma coisa que eu não quis entrar para ver melhor é em redes sociais. Então, eu não tenho muita rede. Eu não gosto de ver, mas não gosto de estar participando. E aí, então, Mas esse dá a episódio cara. você vai compartilhar. Eu vou ter que Vai compartilhar. ter como compartilhar. Obrigado, André. Obrigado, Adorei a Edson. conversa. Obrigado, eu Foi também ótimo, gostei hein? bem. Tchau, tchau, Gente, gente. mais um episódio de Investimento Aberta hoje com o meu grande amigo André NG.
Abraço! E estará vindo aí em breve o nosso livro sobre fundos de investimento, hein? Assim. Tchau!